Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês na prática como é que vocês conseguem medir a pressão de vocês de uma forma efetiva, assertiva. Como é que vocês conseguem assumir a responsabilidade pela própria saúde e a partir de hoje começar a mudar comportamentos que vão ajudar na prevenção das doenças e na manutenção da sua qualidade de vida. Quer saber um pouquinho mais quem é a doutora Érica Vidal? Tem aqui a descrição, o meu site, de todo o meu histórico, além dos vídeos anteriores. Tem muito conteúdo que vai fazer sentido para vocês, sobre o controle da pressão, sobre o controle de glicose, sobre exercício. Tenho certeza que vai impactar positivamente na vida de vocês. Com essas informações a gente consegue, de uma forma mais efetiva, assumir essa autorresponsabilidade. Além disso, tem lá o meu site na Amazon com alguns produtos, inclusive o aparelho de pressão, que eu indico para que vocês possam, na casa de vocês, aferir a pressão de uma forma adequada. Hipertensão. A hipertensão é uma doença super prevalente, 30% das pessoas são hipertensas e somente 30% das pessoas que são hipertensas tratam efetivamente a pressão arterial. Então é de suma importância a gente identificar e tratar de uma forma assertiva, adequada a pressão arterial. Porque a hipertensão arterial é muito associada às doenças cardiovasculares. Então, se você negligenciar o controle da sua pressão, isso hoje pode não estar te trazendo sintomas, mas a longo prazo isso vai causar intercorrências, problemas na sua vida. Quando a gente está hipertenso, eu já expliquei isso para vocês, é como se o coração tivesse que fazer uma musculação. Ele tem que fazer mais força para vencer a resistência nas artérias e conseguir bombear e irrigar todo o nosso organismo. Então é de suma importância a gente saber o valor da nossa pressão arterial e controlar de uma forma assertiva. Para você medir adequadamente a sua pressão, você precisa de um aparelho, pode ser um aparelho digital. Então de uma forma simples você consegue aferir sua pressão. Tem alguns pré-requisitos que você precisa cumprir para que você consiga medir de uma forma efetiva, correta, a sua pressão arterial. Então, vamos de uma forma prática mostrar para vocês como é que isso funciona. Então, vou mostrar agora para vocês, de uma forma prática, como é que vocês vão verificar a pressão de vocês aí no domicílio. Algumas premissas precisam ser respeitadas. Não ter realizado exercício físico 1 hora antes, não ter consumido bebidas com cafeína, como café, mate, refrigerante, porque isso são agentes estimulantes que podem piorar o controle da pressão arterial pontualmente, aí você vai aferir a pressão e ela pode estar errada, mais elevada e não ser um comportamento habitual. Então, o que eu peço para vocês é que, ao medir a pressão, repouso de 5 minutos, bem relaxado, o corpo sentado com o tronco apoiado na cadeira, os pés apoiados ao chão, de uma forma bem confortável e, muito importante, que você não esteja com a sua bexiga cheia. Tem que ter urinado com a bexiga vazia, porque a bexiga cheia também é um estímulo adrenérgico que pode levar a sua pressão arterial. Então, respeitadas essas premissas, se você quer receber de uma forma prática, deixa aqui nos comentários que vai ter um link para vocês com esse conteúdo. E como é que a gente vai medir de uma forma efetiva? Não tem diferença medir do lado direito ou esquerdo. Então, muitas pessoas falam, não, eu preciso medir do lado esquerdo porque o coração está do lado esquerdo. A gente vai identificar se vai ter algum braço preferencial para você medir a pressão, fazendo na prática. Então, você inicialmente vai medir nos 2 braços. Então, vai medir no braço direito e no braço esquerdo e verificar se tem alguma diferença importante entre um braço e outro. Diferenças de pressão acima de 15 milímetros, ou seja, se eu estou 130 num braço e 150 no outro, essa diferença acima de 15 milímetros nos obriga a verificar se tem alguma obstrução nas artérias que está levando essa diferença de pressão. Mas no geral a diferença é pequena e você vai priorizar medir a pressão no braço que tem um maior valor. Então, ele está sentado, já está 5 minutinhos de repouso, vou pegar o aparelho. Um dado muito importante é o saber o tamanho do braço e o tamanho do aparelho de pressão. Isso é um detalhe que tem que ser levado em consideração, porque se o manguito, o aparelho, ele for
menor do que a circunferência do braço, do que o preconizado para o braço, do tamanho do braço dele, se o aparelho for menor, vai dar pressão mais elevada. Se o aparelho for muito grande e o braço dele muito fininho, isso vai dar uma pressão mais baixa do que o normal. Então, para eu saber qual é o tamanho ideal, a gente faz a medição da circunferência do braço. Ó, o braço dele aqui tem 36 centímetros, tá malhando bem. E a gente vê aqui o tamanho do aparelho de pressão. Esse aparelho aqui, ó, é de 23 centímetros a 43 centímetros. Então, esse aparelho está adequado para o tamanho do braço dele. Se por acaso ele tivesse 46 centímetros de braço, esse aparelho aqui estaria apertado. Então, o aparelho poderia ler erradamente uma pressão mais elevada do que o que é o normal. Então, para verificar, vamos botar o aparelho aqui no braço. Sempre. Não é para estar apertado, nem tá frouxo. O aparelho a gente faz para ele ficar confortável, braço apoiado, mãos para cima e a gente aperta e o aparelho vai fazer essa autoaferição de uma forma automática. Então vocês percebam, corpo apoiado, pernas no chão, evita dobrar as pernas e braço apoiado mais ou menos na altura do coração e o aparelho vai verificar a pressão. Se mexer, o aparelho dá erro, como aconteceu aqui. Então tem que ficar bem paradinho e a gente verifica essa pressão bem de repouso, bem relaxado, para a gente verificar. E aí eu vou verificar também no outro braço para vocês verem essa questão da diferença. Resultado 115/73, braço esquerdo. Vamos verificar do lado direito, se tem diferença. 115, né? 115/71. E aí a gente verifica do lado direito. Quais são os valores normais da pressão arterial? Pressão ótima, abaixo de 120/8. Pressão normal, a máxima de 120 até 129, de 80 a 84. Quadros de pré-hipertensão, acima de 130 até 139, de 84 a 89. E quadros que caracterizam hipertensão arterial acima de 140/9. Lembrando que essas aferições, geralmente, para a gente bater o martelo que é hipertensão, geralmente são em duas aferições diferentes. O que eu peço para meus pacientes é para eles avaliarem. Antes da consulta, uma semana antes, 2 semanas antes, faz um inventário dessa pressão. Meça 2 vezes por dia, em repouso, respeitando essas preliminares para você verificar a pressão, para que você verifique uma pressão de uma forma mais assertiva possível, para que você leve para o seu médico e veja se de fato sua pressão está controlada ou não. Seja você hipertenso, seja você pré-hipertenso ou até normotenso, para a gente conseguir identificar o quadro de hipertensão, que na maioria das vezes é assintomático, é verificando a pressão. Então, ó, no braço direito dele, 109/77. Ou seja, ele tem uma pequena diferença entre um braço e o outro que não está gerando um impacto expressivo. Então, sempre quando for medir a pressão, para ele, no caso dele, não importa qual braço ele vai medir, porque deram valores muito aproximados. Então, para que vocês consigam identificar se a pressão está controlada, se vocês estão com risco de desenvolver hipertensão arterial, a melhor forma é verificando a pressão. Então, você precisa verificar regularmente sua pressão para que você leve para o seu médico, faça esse acompanhamento, porque a hipertensão maltratada está danificando o seu sistema vascular e isso vai impactar negativamente a sua saúde. Mesmo que hoje você esteja assintomático ou assintomática, isso vai gerar repercussão lá na frente. Então, independente do seu estilo de vida, eu recebo muito corredor aqui e os corredores acham que eles são super saudáveis e eles não podem desenvolver doença, não podem desenvolver hipertensão arterial. Isso é uma mentira. Então, independente do seu estilo de vida, você pode sim desenvolver hipertensão arterial e a melhor forma da gente identificar isso é através da verificação que pode ser feita na sua casa e anualmente com a avaliação no médico para a gente poder ir definindo, refinando um pouco mais essa avaliação para ver o comportamento vascular. Um dos exames que eu utilizo bastante aqui
é a velocidade da onda de pulso, que é um exame que tem me ajudado muito a definir, principalmente os pacientes que são hipertensos, se a pressão está efetivamente controlada, e os pacientes duvidosos, se eu preciso começar a medicação imediatamente ou se eu posso apostar no estilo de vida. Isso consegue me dar uma clareza maior nesse acompanhamento. Se você quer saber um pouquinho mais desse exame, que é a velocidade de onda de pulso, que você pode levar para o seu médico, tem aqui a descrição, o meu WhatsApp aqui da clínica, que você pode ter acesso a esse exame. Um outro exame que é excelente também para ver o comportamento da sua pressão arterial, não é para dar diagnóstico, é através do teste de esforço. Através do teste de esforço, seja o cardiopulmonar ou o teste ergométrico, eu vejo qual é o comportamento da sua pressão durante o exercício. Vejo se a sua pressão está sendo fisiologicamente incrementada conforme o exercício vai aumentando a intensidade. Também é uma excelente ferramenta para a gente ver o comportamento hemodinâmico do seu coração frente ao esforço. Essas avaliações são fundamentais para você que está engajado ali no exercício físico, para saber se você pode continuar fazendo exercício com segurança e não ser surpreendido por alguma condição. Eu recentemente recebi um corredor que ele faz ultramaratona e veio procurar uma alteração, e quando a gente foi ver, a pressão estava alta. E ele foi surpreendido por essa pressão alta e ele está investigando para saber se de fato ele está hipertenso ou não. Então ele tem um ótimo estilo de vida, super saudável, e mesmo assim estava com nível de pressão elevado e a gente está em investigação junto com o médico dele. Então essas avaliações são fundamentais, mesmo que você esteja super engajado no exercício ou se você é sedentário, tem um estilo de vida ruim, seu risco cardiovascular aumenta mais, essas intercorrências poderiam ocorrer, mas é importante a gente ver. Tudo que a gente não vê, a gente não consegue reconhecer. Então, por isso que ir para médico não é procurar doença, na verdade, é a gente procurar mais saúde. É esse meu entendimento. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. Eu conto com vocês para compartilhar essas informações que são fundamentais para a sua saúde e para a saúde das pessoas que estão ao seu redor. E eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.